Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar desse livro aqui, A Vitória de Galileu, de Jader Martins. Jader Martins, ele é subreitor de pós-graduação da UERJ, diretor do Instituto de Física até os anos 2000 e também professor de História das Ciências, né? Se dedicou a esse tema da História das Ciências também. Bom, ele trata dessa questão do Galileu, ele faz um resumo metade do livro ele faz um resumo do que foi o caso Galileu, e a outra metade ele fala sobre os desenvolvimentos posteriores, né? Ou de outros cientistas, Kepler, Newton, Halley e outros cientistas, né? Então vamos me ater especificamente ao caso do Galileu, tá? Então o Galileu ele não propõe nenhuma teoria nova, ele faz meio que um resumo dos principais argumentos e desfaz, né, as principais lendas que existem em torno do Galileu, né, de que Galileu morreu na fogueira. Na verdade, Galileu não morreu na fogueira, ele é, teve prisão domiciliar na casa dele, né, não morreu lá. A de que a igreja nunca condenou o heliocentrismo, outra lenda, né, assim, a condenação do Galileu, no texto é claro que há uma rejeição ali ao heliocentrismo que o Galileu tem que se recusa, se compromete a não pregar mais aquela doutrina, tá? Que a igreja foi contra a ciência? Na verdade, não, né? Na verdade, a ciência da época, você tinha vários jesuítas na época fazendo, inclusive o próprio heliocentrismo. Copérnico era um cônego, né? Era da igreja, e, e você tinha outros membros da igreja também fazendo ciência, quer dizer, o problema ali foi outro, né? Não é especificamente contra a ciência, né? E que Galileu era ateu, na verdade não. Galileu não era ateu, ele era católico e inclusive tinha boas relações com o Papa da época, né? Então esses são alguns extremos, né? De quem é a favor da igreja, que eu escolhi duas aqui, né? Que a igreja nunca condenou o heliocentrismo, ou que na verdade não, né? Então, ou daqueles que são ateus, né? Que dizem que Galileu foi levado à fogueira, etc. Então são lendas que se revertem no caso de Galileu e que ele desfaz aí algumas dessas lendas, né? Então eu vou destacar alguns pontos aqui, tá? Primeiro, quando ele faz um retrospecto, ele fala de alguns estudiosos ali da igreja, né, anteriores a Galileu. Ele cita Nicola de Cusa, que é considerado o Copérnico da antiguidade. Então ele viveu ali por volta ali do século XV e ele foi considerado como uma espécie de um precursor do Copérnico, por ter declarado a existência dos movimentos da Terra no seu trabalho De Docta Ignorantia, a sábia ignorância. Nesse livro ele se opõe à afirmação de Aristóteles de que a Terra é fixa. Então veja, isso é Nicola de Cusa, né? Que já está falando isso antes do Galileu, está falando isso ali por volta de 1450, quase 200 anos antes de Galileu. Então ele afirma que a Terra é maior do que a Lua e menor do que o Sol. E tem três movimentos. Olha só, já vai detectar três movimentos na Terra, já contrariando o geocentrismo, né? Que a Terra está parada no centro, né? Primeiro, ela tem um movimento de rotação em torno do eixo, movimento de rotação da Terra. Segundo, um movimento em volta dos dois polos variáveis do universo, juntamente com o Sol e as estrelas fixas. Olha que coisa interessante. Ele já previa que o Sol e a Terra juntos, eles navegavam pelo espaço. Ó, é o conceito que a gente tem hoje, né? E o terceiro, um movimento em volta de dois polos situados no Equador. Tá? Bom, com relação à condenação da igreja, né, ele chama a atenção do Melanchthon, um teólogo reformista, que ele fez a seguinte declaração. Ele condenou o heliocentrismo, assim como a igreja, né? Melanchthon, que era protestante, ele condenaria o heliocentrismo, tá?
dizendo: admiro este imbecil que quer reformar a ciência astronômica, pois as Sagradas Escrituras declaram sem lugar a dúvidas, foi o Sol e não a Terra que Josué ordenou que parasse. Então, isso é Melanchthon defendendo o texto bíblico, que diz que o Sol parou na batalha lá de Josué. Então, o Sol estava em movimento e a Terra parada, né? Não era a Terra que estava em movimento. Então, isso é o Melanchthon, tá? Então, podemos dizer que não foram somente os católicos que atacaram cientistas favoráveis ao heliocentrismo. Então, os católicos atacaram cientistas favoráveis ao heliocentrismo? Sim, com certeza. Atacaram Galileu. Tá? Isso aí. Mas também os protestantes, né? Bom, o livro do Galileu, do Copérnico, né? Copérnico, ele em 1543, ele ficou paralítico do lado direito. Estava mentalmente enfraquecido. O livro das Revoluções, ele confiou então ao aluno Georg Rheticus. Então é interessante, quer dizer, o Copérnico não publicou o livro, em parte porque ele estava receoso pela repercussão que teria o livro, né? E depois por questão de saúde também, tá? Então ele entregou para o Georg Rheticus, mas quando esse último teve de deixar Nuremberg, o manuscrito caiu nas mãos do teólogo luterano Andreas Osiander. Osiander, esperando tranquilizar os defensores da teoria geocêntrica, fez alterações no texto de Copérnico, sem o consentimento dele, e mesmo sem o conhecimento do Copérnico. Colocou no alto da página o título de hipótese. Eliminou passagens importantes. E acrescentou frases que diluíam o impacto da obra. Dizia-se que Copérnico recebeu em seu leito de morte uma cópia do livro impresso, sem saber das revisões de Osiander. Suas ideias mantiveram-se em relativa obscuridade por cerca de 100 anos, mas o século XVII veria homens como Galileu, Kepler e Newton se basearem em suas teorias de universo heliocêntrico. Tá? Então, você veja, interessante, né? O livro do Copérnico foi adulterado, né? E o que saiu publicado foi uma versão adulterada do texto do Copérnico. E já foi publicado pós-morte, né? Ele já havia morrido. Tá? A questão é que o livro do Copérnico, tá? Ele recebeu um prefácio, uma dedicatória ao Papa Paulo III. E foi publicado. Quer dizer, inicialmente o livro de Copérnico ele não foi rejeitado pela igreja. Tá? Outra coisa curiosa que ele vai citar aqui, o Francis Bacon, né, que é considerado cientista, precursor da ciência, né? Autor do Novum Organum, publicado em 1620, que é a ideia de reescrever o órgão do Aristóteles, né? Construiu os pilares da ciência, né? Bom, é interessante que o Francis Bacon negou o movimento da Terra e criticou de modo jocoso o trabalho de Copérnico. Tá? Interessante, né? O próprio Francis Bacon estava contestando as teses de Copérnico, né? Porque nem o próprio Galileu ele havia dado razões razoáveis para testar a teoria heliocêntrica. As razões que ele alegou foi do movimento das marés, que a gente sabe que a maré é provocada pela Lua, não é pelo movimento da Terra. Então a fundamentação estava errada. Bom, ele vai começar a contestar o Galileu essa ideia de que tudo gira em torno do Sol, quando com a luneta ele descobriu as luas em torno em torno de Júpiter, né?
Então ele descobriu ali 4 luas ali em torno de Júpiter. Então a ideia, pô, se tem luas girando em torno de Júpiter, né? Então não é tudo que gira em torno do Sol. Tem coisa que não está girando em torno do Sol, né? Essas luas estão girando em torno do Júpiter. Primeiro baque aí para ele acabar aderindo à teoria do Copérnico, de que nem tudo está. A ideia de que a Terra está no centro e tudo está girando em torno da Terra, né? Essa ideia não está batendo, porque tem Lua girando ali em torno de Júpiter, né? Então ele começou a tirar a Terra dessa posição. Se Galileu ele estava ali dentro de um debate sobre o modelo geocêntrico, que dizia que a Terra era paradinha fixa, todo mundo girando em torno da Terra. E ele começa a abraçar a tese do Copérnico, né? E você tem dentro da igreja também pessoas que abraçam a tese do Copérnico. Não tem ainda muitos elementos para provar aquilo, né? Mas está ali dentro do debate. O que fez com que isso, o Galileu pudesse ser alvo da Inquisição e começar a ter que se responder para a igreja, né? Segundo aqui o autor, um ponto-chave disso, e aí vem de acordo com a tese também do Alexandre Benítez Correia, teria sido uma carta que Galileu escreveu em 1613 para Cristina de Lorente, a mãe de Cosimo II, onde ele diz nessa carta que a Sagrada Escritura e a natureza, afirma Galileu, vêm todas as duas da palavra divina. Mas enquanto a Bíblia, acomodando-se à inteligência do comum dos homens, fala, na maioria dos casos, e com razão, a partir das aparências, e emprega termos que não são destinados a expressar a verdade absoluta, e a natureza se conforma rigorosa e invariavelmente às leis que foram dadas. Não se pode, apelando aos textos das Escrituras, colocar em dúvida um resultado manifestamente adquirido por observações seguras e provas suficientes. Então, olha só o que ele está dizendo. Se você tiver provas, o texto da Bíblia foi escrito para o leigo. Não tem esse rigor. Então, se você, com o rigor da ciência, através de observações seguras, chega a uma conclusão, né, de que o Sol não está em movimento, ele está parado, é ao contrário, é a Terra que gira em torno do Sol, você chega a essa conclusão segura, então a Bíblia está errada e o certo é esse pensamento aí que você está propondo da ciência. Ou seja, de certa forma, em matérias de ciência, a ciência tem primazia sobre a Bíblia. É isso que esse texto daqui, assim, você nunca vai poder colocar em dúvida um resultado manifestamente adquirido por observações seguras e suficientes. Bom, isso aqui irritou a igreja. Pelo menos esse dá a entender esse tipo de leitura. Entendeu? Nessa passagem dele, dá a entender esse tipo de leitura. Tá? O próprio Galileu, ele achava que seria possível conciliar as coisas. Mas essa leitura aqui, não se pode, apelando aos textos das Escrituras, colocar em dúvida um resultado manifestamente adquirido por observações seguras e provas suficientes. Então, por exemplo, o dias do Gênesis, lá da criação. Bom, hoje, né, com o conhecimento de hoje, observações seguras e provas suficientes provam que a Terra tem bilhões de anos, né? Então, você não pode colocar em dúvida isso. A Escritura não pode colocar em dúvida isso. Você não pode apelar aos textos da Escritura. Ou seja, você não vai usar a Escritura como um livro de ciências. É isso que o Galileu está dizendo. Tá? E aí o texto do Galileu, o Diálogo sobre os Dois Mundos, ele foi publicado em 1632 com o imprimatur da igreja. Ele foi aceito, foi publicado. Tá? Só que mais tarde ele foi rejeitado. Mais tarde ele foi rejeitado. Tá? Outra coisa interessante que eu achei que nesse debate todo, né, isso acirrou os ânimos ali, né?
E a Companhia de Jesus, ela estava dando apoio ao Galileu. Sempre foi, os jesuítas sempre foram, deram assim, muitos amigos, colegas eram amigos de Galileu, sempre deram apoio a Galileu. Só que em determinado momento, a Companhia de Jesus, ela vai retirar esse apoio de Galileu. Por que que foi tirar? Bom, quando o Papa Urbano VIII tomou posse como pontífice, Galileu dedicou ao novo Papa o livro O Ensaiador. Vejam que Galileu é amigo dos papas aí, onde ele defende de modo sutil a teoria de Copérnico, o qual apresenta como Descartes apresentava uma visão mecanicista do mundo, que dominou durante anos o pensamento ocidental. Todavia, devemos acrescentar que neste livro ele cometeu um erro científico terrível. Ao interpretar a existência de cometas, ele comete o mesmo erro de Aristóteles. Ele considerou que os cometas, Galileu, hein? Ele considerou que os cometas não eram corpos celestes, mas uma mera ilusão de ótica. Aristóteles também falava isso, né? Provocada pela reflexão da luz solar, bababá. O erro foi o fato de ter perdido a proteção dos jesuítas. Os jesuítas tiraram o apoio de Galileu por um problema científico. Olha, isso que tu escreveu aí, ô Galileu, isso aí não tem nada a ver. E o jesuíta estava certo. Olha que coisa. Nosso herói Galileu, puxa vida. A posição de Galileu tirou o apoio da Companhia de Jesus. Os jesuítas já haviam abandonado o sistema de Ptolomeu, o sistema geocêntrico, já havia sido do Ptolomeu já havia sido abandonado. E eles estavam adotando o sistema do Tycho Brahe. Tycho Brahe, que era uma solução de compromisso entre o Ptolomeu e o Copérnico. Tá? Então já dá, esses modelos planetários estão sendo discutidos dentro da igreja, né? Bom, a outra questão vai ser a condenação de Galileu. Está escrita aqui e é bem clara, né? Mas visto que após receber a admonição da Igreja Católica, abandonam inteiramente a opinião falsa segundo a qual o Sol é o centro do universo. Então, quem diz que a Igreja não condenou o heliocentrismo, leia o julgamento aqui que o próprio Galileu foi forçado a dizer. A abjuração do Galileu. Está claro aqui. Condenação, sim. O problema todo foi essa condenação aqui. A grande questão que irritava mais a igreja é o fato de ele colocar isso daqui acima da escritura. Esse era o grande problema. Tá? É isso então. Isso que eu gostaria de destacar são alguns pontos sobre a questão do Galileu e que o livro traz, então. Muito obrigado, então.